canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim trazer para vocês as leituras do mês de janeiro. A primeira leitura do mês de janeiro foi O Encontro de Sombras, da V. Schwab, que é o segundo volume da trilogia Tons de Magia. E essa foi uma leitura que eu comecei em 2017, mas só concluí em janeiro de 2018. Como é o segundo volume, é complicado trazer informações dele sem dar spoiler do livro anterior, mas é que eu posso dizer que ele vai continuar a história do Kel e da Layla. Na Londres Vermelha, nós teremos o Estentash, ou conhecido também como Jogos Elementares. Esse é um torneio de magia que acontece a cada 3 anos, envolvendo o reino de Arnes, que é o reino onde fica a Londres Vermelha, e também os reinos de Vesk e Faro. O torneio sempre acontece no reino do vencedor da edição anterior, então desta vez vai acontecer em Londres. Teremos aqui também novos personagens, como o Capitão Alucard, que nos é inicialmente apresentado por Layla, pois ela está viajando no navio dele. E ele também vai participar desse torneio. Eu gostei bastante desse livro, acredito mais que o anterior, e eu já estou bem ansiosa para o encerramento dessa trilogia. Também estou ansiosa para conhecer as novas histórias que a autora está escrevendo dentro deste mundo. Fiz leitura de Outlander, A Viajante do Tempo, da Diana Gabaldon, que é o primeiro volume da série Outlander. Essa série também tem uma série de TV, então estou bem ansiosa para dar continuidade às leituras dessa série de livros para depois poder assistir a série de TV. Essa história começa nos apresentando o casal Claire e Frank. Eles são casados, mas viveram um bom tempo separados devido à Segunda Guerra Mundial. Ele serviu no exército e ela foi enfermeira, e eles estão em um momento tentando se reconectar após esse tempo de separação. Por isso estão nas terras altas escocesas, em Inverness, passando um tempo juntos, e também Frank está pesquisando alguns antepassados seus que viveram por ali. Nessas andanças e pesquisas, eles vão visitar algumas pedras altas que tem ali na região que são semelhantes ao Stonehenge, e acabam presenciando ali um ritual pagão conduzido por moradoras locais. Claire volta ao lugar dessas pedras no dia seguinte para pesquisar algumas coisas que ficaram pendentes. Ela sente uma sensação e uma vibração estranha vindo de uma das pedras, e ao tocá-la acaba acordando em um lugar estranho em meio a um tiroteio. O que Claire vai descobrir é que viajou 200 anos no passado e foi parar no meio de uma guerra. E é a partir daí que as aventuras deste livro começam, 200 anos no passado. Eu achei que esse livro seria um pouco diferente, com algumas viagens no tempo, mas acabei sendo surpreendida. Os acontecimentos aqui também são bem lentos, então eu acabei demorando um pouquinho para entrar dentro dessa história. E aqui nós vamos poder encontrar muitas aventuras e romances. Eu pretendo dar continuidade à leitura dessa série ao longo do ano, e para março eu devo ler o segundo volume, que é A Libélula no Âmbar. Na sequência fiz a leitura de Princesa Adormecida, da Paula Pimenta. Esse foi um livro que eu não dava nada por ele, mas acabei gostando bastante. Essa é uma recontagem de A Bela Adormecida em tempos modernos e também com uma carinha de Brasil. Nessa história, uma brasileira e um francês de sangue real se apaixonam e se casam. Esse casal é possível devido a uma amiga que eles tinham em comum que os apresentam. Mas o que eles não sabiam é que essa amiga era apaixonada por ele, e ela fica enlouquecida ao perceber que perdeu o amor para sua amiga. A partir daí, ela passa a fazer ameaças ao casal, que se intensificam quando eles têm um bebê. Ela acaba até sequestrando o bebê, mas conseguem ele de volta. Mesmo após esse episódio, as ameaças continuam, e quando a criança completa 5 anos, eles, por medida de segurança, preferem enviá-la para viver com os tios no Brasil. E é essa criança que vai ser a personagem principal da nossa história, a Ana Rosa. E ela vai contar essa história pra gente já na adolescência. Essa é uma história curtinha, então por isso que eu não trouxe muitos detalhes, senão eu vou acabar contando toda a história. Mas essa é uma história muito gostosinha e que muito me surpreendeu, principalmente o final. E como eu gostei bastante deste volume, eu pretendo ler os demais da série Princesas Modernas. Eu também fiz a leitura neste mês de janeiro de Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Este livro vai trazer a história de um ex-presidiário, que é o Shadow. Ele foi condenado a um tempo de prisão, mas acaba saindo mais cedo por bom comportamento. Mas na semana que estava esperando para sair da prisão, recebe a péssima notícia da morte de sua esposa e também de seu melhor amigo. Shadow sai da prisão
prisão e acompanha os funerais, mas ali acaba descobrindo que sua esposa e seu amigo estavam tendo um caso. E em meio a esse luto, recebe a visita de um senhor muito estranho, denominado Sr. Wednesday, oferecendo um emprego para Shadow, mas sem muitas informações a respeito. Seria uma espécie de motorista. E assim as aventuras de Shadow começam em algumas viagens pelos Estados Unidos, repleto de deuses antigos, que ele nunca havia conhecido, e também alguns deuses novos bem diferentões. Eu acabei não gostando muito deste livro, dessa história, e achei algumas partes bem confusas. E algumas partes também foram bem arrastadas pra mim. E esses fatores me ajudaram que nessas partes confusas eu não fizesse tanto esforço pra tentar entender melhor a história. Eu acabei gostando mesmo, foi do final que me surpreendeu, apesar de eu ter captado alguns detalhes ao longo da história. Eu acho que muito do que me fez não gostar tanto dessa história, não entender tanto essa história, é que ela está muito relacionada aos Estados Unidos, trazendo muito da alma, da cultura e da história desse país que eu não conheço muito. Então algumas informações é que ao longo da leitura eu não consegui conectar. Quem conhece ou quem entende mais desse país talvez aproveite mais essa leitura. Mas é claro que isso é uma visão do autor sobre o país. Mas de qualquer forma eu pretendo assistir a série que foi feita baseada neste livro, principalmente para ver se ela tira aquelas dúvidas que eu fiquei daquelas partes confusas do livro. Também conseguiu fazer mais 2 leituras de Fullmetal Alchemist da Hiromu Arakawa, que foi o volume 13 e o volume 14. Essa é uma leitura que eu estou gostando bastante, não vejo a hora de sair mais volumes para ler. As tramas desses mangás estão bem mais complexas e às vezes eu tenho até que consultar algumas informações nos mangás anteriores para poder dar continuidade a essa história. E tivemos também revelações interessantes por aqui. Os irmãos Alphonse e Edward estão cada vez mais próximos da Pedra Filosofal. Minha última leitura foi uma peça de Shakespeare, a primeira peça aqui desta coletânea, que é Titus Andrônicos. Essa foi uma peça de tragédia, foi minha primeira experiência com esse gênero desse autor, e eu achei que foi bem tragédia mesmo, só aconteceu desgraça nessa peça. Aqui nessa história nós temos um poderoso general, o Titus Andrônicos, voltando vitorioso de uma guerra para Roma. Ao chegar a Roma, lhe é oferecida a posição de imperador, o que ele recusa, deixando que fique como o sucessor do trono. E a partir daí, uma rede de vinganças começa a acontecer, envolvendo os reféns de guerra, a família do Titus Andrônicos e também a família do imperador. Nós teremos muito sangue, muitas mutilações e muitas cabeças rolando. Eu chego até a pensar que George R.R. Martin se inspirou em muitas das tragédias que acontecem nessa peça. Foi uma leitura bem sangrenta, mas que eu gostei. E neste mês de janeiro eu também iniciei 2 leituras que vão continuar aí ao longo do primeiro semestre. A primeira delas é uma releitura que é A Guerra dos Tronos, do George R.R. Martin, e assim que eu terminar a leitura eu comento sobre ela com vocês. O segundo também é uma releitura, mas pela primeira vez em inglês, que é de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, e também quando eu finalizar eu trago informações a respeito para vocês. Então pessoal, esse foi o vídeo para trazer as leituras do mês de janeiro, espero que vocês tenham gostado. Deixem para mim aqui nos comentários quais foram as suas primeiras leituras do ano, quais que vocês mais gostaram ou menos gostaram, e também as suas opiniões a respeito dessas minhas leituras. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!